A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar nessa hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista essa de jovens e adultos. Nesse terceiro trimestre de 2025, estamos estudando a sabedoria nas escolhas da vida, o temor do Senhor no livro de Provérbios. O autor da revista é o pastor Flávio da Silva Chaves. Estamos na 12ª lição, que tem como texto base Provérbios 22, 17 a 29. E o título da lição é Equilíbrio no Mundo Desequilibrado. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar fazendo mais esta videoaula. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, agradecidos viemos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar comentando, ó Deus, fazendo mais uma videoaula, ó Deus, juntamente com os amados irmãos e aqueles que têm nos acompanhado no canal da EBD. Ó Pai, abençoa, guia-nos, dê-nos a instrução, dê-nos entendimento, dê-nos sabedoria, ó Deus, na Tua palavra, para que possamos extrair ensinamentos para nossas vidas cotidianas. É em nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós agradecemos a Ti. Irmãos, é equilíbrio no mundo desequilibrado. Vamos estar na verdade, vamos ler esse capítulo, 17, versículo 17 e 29, que vai ser falado sobre breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. Vamos ler aqui. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência, porque a coisa suave e guardares no teu coração e se aplicarem todos os teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti estás fácil saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer sábio a certeza das palavras da verdade, para que possa responder palavras de verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre. Não atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo. Aos que roubam, lhes tirará a vida. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não esteja entre os que dão as mãos, entre os que ficam por fiadores de dívidas, e não tens com que pagar, porque tirariam a tua cama debaixo de ti. Não remova os limites antigos para fazerem teus pais. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Irmãos, estaremos estudando equilíbrio no mundo e desequilibrado. O objetivo é apresentar a importância de manter o equilíbrio físico, mental e espiritual em uma sociedade imersa no desequilíbrio, Se nós formos para a palavra desequilíbrio, nós vamos ver que define desequilíbrio como ação ou efeito de desequilibrar, ato de desequilibrar, que não possui equilíbrio, que tende a ser instável, instabilidade. A pessoa sem proporção, desprovido de harmonia, do ponto de vista psiquiátrico, não possui nem demonstra um equilíbrio mental, sendo excessivamente emotivo. Então, no mundo que nós tratamos de desequilíbrio, são pessoas que emocionalmente estão destruturadas, desprovidas, dessa sabedoria.
As reflexões da aula de hoje estão inseridas no capítulo 22, 17 e 24, 22, dividido em 30 grupos, né? Ou sessões 22 e 20, cujo objetivo é trazer o conhecimento e bons conselhos, né? Para uma vida equilibrada. Nós observamos que a sociedade ela anda meio desequilibrada, né? E com tantas coisas que afetam o emocional das pessoas nesses dias atuais. Então é preciso colocar o equilíbrio na balança, né? E nós vemos que as pessoas desequilibradas, ela faz coisas que há momentos duvidamos, né? Apresenta assuntos sobre como se comportar na sociedade, né, irmão? Isso aqui é importante. Hoje a sociedade está, como eu disse, descambando até para a violência, para relacionamentos, né? Relacionamentos, moderações, finanças e ainda um modo de tratar pais, né? Como tem sido difícil o relacionamento nas famílias, principalmente nos pais, tratar bem os pais. Há uma recomendação aqui, né? No capítulo 23, de 22, 23, vamos ler aqui rapidinho, né? 23, 22, 23, 22, 22, perdi aqui, 22 a 25, né? Vamos ler aqui. Ouve a teu pai que te gerou, não despreze a tua mãe quando vier envelhecer. Cumpra a verdade e não vendas, sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele, né? Alegre-se teu pai e tua mãe, e se regozije a que te gerou. Como é bom um filho ser obediente aos pais, dá prazer, né, aos pais de ser bem encaminhado na vida, né? Quando você fala bem encaminhado, não é só na vida profissional, também, mas uma pessoa honesta, digna, uma pessoa amável, compreensiva, tudo isso faz parte de uma pessoa encaminhada. Aqui fala tratamento das crianças, dos pobres, positivamente a exaltação e dedicação ao trabalho. Quantas pessoas hoje não quer nem se dedicar ao trabalho, né? Vive só esperando das benéficas dos governos, né? E isso também traz um desequilíbrio também no orçamento também, no orçamento do governo também, porque tem que gastar nessa área, né? E outros, né? Estou colocando aqui, mas tem outro. A sabedoria, a firmeza nas crises. Quando vem a crise, qual a sua reação? Como é que é a reação daquela pessoa que está em crise, né? Hoje nós temos vários tipos de crises na sociedade. Ajuda oferecida aos que estão em perigo de morte, também, né? Outro assunto também. Uma vida equilibrada em uma sociedade em desequilíbrios. Vamos lá, né? Vamos ao estudo. Mas antes nós vamos fazer algumas perguntas que está lá no final da nossa lição, mas nós vamos queremos colocar aqui essas perguntas para nós termos um norte no nosso estudo, né? De que modo o conhecimento e a sabedoria pode nos ajudar a sermos pessoas equilibradas numa sociedade? Isso nós vamos ver de acordo com o estudo. Você tem ouvido as palavras dos sábios? Realmente você tem ouvido palavras de pessoas sábias? Você tem enfrentado a adversidade ou lutas, né, da vida com coragem ou com medo, né? Essas perguntas nós vamos descobrir aqui, né? Então, o primeiro tópico, irmão, é de pessoas e sociedade em desequilíbrio. Como eu já li aqui o significado, né, para os irmãos sobre equilíbrio, e nós vamos dar continuidade aqui a esse tópico. O homem moderno perdeu a medida da própria existência. Isso nós temos visto aí, né, irmão? O desequilíbrio. Vivendo de modo extremo e desacordo com Deus. São pessoas corruptas, são pessoas envolvidas com coisas ilícitas, né? Em todo o ramo da sociedade nós vemos isso, porque a sociedade está destruturada,
falta o parâmetro, o norte, né, que dá o senso de justiça às pessoas. Então, a sociedade moderna ela tem se direcionado para as coisas mais fáceis, né, mais fácil de adquirir, né? Então, consigo mesmo e com outro, gerando doença física, complicação psíquica, mental e espiritual. Olha só, quais os males que faz na vida de uma pessoa assim. Há disparidade ético e moral em todo sentido. É o que nós vemos aí, irmão. Não precisa nem comentar muito, nós estamos vendo a ética e a moral muitas das vezes jogada na lata do lixo, né? E o relativismo, né? O que é relativo, o que é bom para mim, às vezes ele não é bom para mim, é bom para mim, mas não é bom para você, né? Isso é relativo. O que a Bíblia diz é que a verdade sempre prevalecerá, né? E nós devemos pautar pela verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Ninguém mais do que Jesus é a verdadeira liberdade. As pessoas trabalham demais ou ficam em casa esperando o pão descer do sal. Isso aqui nós temos visto, né? Pessoas muito envolvidas com muitas atividades e daqui a pouco elas estão doentes. E pessoas com demasiadamente não querendo fazer nada, esperando, né, as benéficas em casa. E isso é um mal. Dedique-se ao trabalho, pois dele vem o seu sustento. Provérbio fala isso, né? Provérbio 22, né? 22, 29. Viste um homem diligente na obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte, né? Porque ele é um diligente, uma pessoa diligente, uma pessoa apta a executar aquilo que for lhe proposto. Mas sem esquecer do que a subsistência vem do Senhor, né? Então em Salmos, vamos lá para Salmos 127, né? É isso mesmo? 127, versículo 1. Não esquecer que tudo vem do Senhor, né? O trabalho, a dignidade, tudo foi porque o Senhor permitiu. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso aqui, irmão, quando você fala nisso aqui, você vê que a cidade está desguarnecida, né? Porque a violência tem chegado ao ápice, né? Dos alarmes, né? Porque esqueceram de Deus, né? Esqueceram de buscar a presença de Deus. E Deus que guarda a nossa cidade, Deus que guarda a entrada e a saída, né? Essa é a promessa do Senhor. A vida é mais do que trabalhar, mas também não é ficar deitado espreguiçando o dia todo, né? Capítulo 20, versículo 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartará de pão. Então, irmão, olha que ensinamento para os dias atuais, né? Não manda que uma pessoa seja preguiçoso, demasiadamente, mas também não manda que o homem seja extremamente, deixe de fazer as coisas para Deus por causa de trabalho também. Então, tudo tem que ter uma balança, né? Uma dosagem para que não haja desequilíbrio. O desequilíbrio entre o trabalho e o descanso ajuda as pessoas a terem fôlego e continuarem a jornada da vida. Assim, criar estratégia para evitar a síndrome de Burnout, né? O esquecimento do eu. Sendo assim, mantenha a vida em equilíbrio entre trabalho e o tempo para a família, né? Então, meu irmão, nós temos que ter tempo para a família, tempo para buscar a Deus, cuidar dos nossos, cuidar da nossa prole, dos nossos amigos e irmãos, né? Aqui engloba até os amigos, né? E há um amigo que é mais chegado do que o irmão, isso é verdade, né? E as amizades, o que dizer? Provérbio nos alerta, não faças amizade com pessoas grosseiras e violentas. No 22,
e 24, ele nos alerta: não acompanhes o iracundo, nem antes com o homem colérico. Irmãos, se você começar a andar com pessoas muito agressivas, daqui a pouco você está também se tornando uma pessoa agressiva, porque você acaba pegando os hábitos dessa pessoa. Então, sejamos sábios e andemos com pessoas sábias, né? Que adquirir sabedoria, ande com o sábio. A razão, você poderá pagar os seus maus costumes. Então, no 25, para que não aprenda as suas veredas e tomes um laço para a tua alma, né? Um laço, um cerco, né? Uma afronta. E, então, pode pagar também se você começar a executar os mesmos costumes que as pessoas de mal, violentas, pode também sofrer consequências. A boa amizade dá ânimo de viver. O 27, né? No capítulo 27, versículo 9, diz assim: o óleo é o perfume alegra o coração, a doença do amigo, com um conselho cordial. Então, nos conselhos dos amigos, né, dos bons amigos, conselho cordial, que você vai encontrar as boas amizades, né? E você vai ter ali uma amizade duradoura e vai entender que, desviando dos maus companheiros, das pessoas que levam as pessoas para a perdição, então você tem que ter boas amizades. Suas amizades estão fazendo bem ou mal? É uma pergunta, né? Uma vida de equilíbrio requer companhia sábia e madura que nos ajude a viver melhor. Então, quer viver melhor? Procura umas pessoas maduras, sábias, que tenham bons conselhos, que não seja iracundo, não seja violento, não seja malfazedor, não seja pessoas malignas, né, vamos dizer assim, mas seja uma pessoa mansa, uma pessoa serena, calma e tranquila. Usufrua do que é seu e seja grato ao Senhor, né? Então, nós que trabalhamos, nós que pagamos nossos impostos, nós que contribuímos com os dízimos e ofertas, nós que buscamos o pão nosso de cada dia, também podemos usufruir do melhor, porque o Senhor nos deu, né, esse benefício, né? A alegria do suor do nosso trabalho. Lá no início, em Gênesis, se fala que nós ganharia o nosso pão de cada dia ao nosso suor do nosso trabalho. Então, no 22, 28, né? 22, 28, capítulo 22, 28 do Provérbio, vai falar: não remova os limites antigos. É isso mesmo? Não, tá. Certo. Respeite o espaço do outro, né? Aqui está falando: não remova os limites antigos para fazer que fizeram os teus pais. Numa propriedade, né? Numa fazenda, num sítio, tinha aqueles piquetes que ali era o limite. Uma árvore, uma pedra, né? Ali estava o limite. Então, aquilo era um limite que o pai dele se está. Então, não remova, né, os limites, não ultrapasse o limite do seu vizinho, do seu amigo, da sua casa, né? Não invada o espaço do seu irmão, na verdade. Respeite, né? Que ele também tem que ter um limite também para você. Essa é você ter uma vida boa, viver com bons amigos, né? Bons vizinhos, ser bons vizinhos. Não use de fraude prejudicando outras pessoas por causa de mais 2.000 metros de terra, né? Então, esse aqui é um conselho para nós. Ao que parece, alguém queria levar vantagem usurpando o direito de outra pessoa sob o pretexto de que ninguém sabia. Quantas pessoas, né? Venderam propriedade, né? Na grilhagem. Lembra da grilhagem? Pegava aquele documento, fazia uma maquiagem no documento para dizer que era estabelecido uma escritura antiga e na verdade era defraudada, né? Então, irmão, nós vemos que há muitos anos as pessoas andam cometendo pecados, né? Não é pecados grandes, mas são pecadinhos que vão se amontoando, né? Olha quantos pecados aqui a pessoa fraude, né? Usurpando
as coisas do semelhante, ao que parece que queria levar vantagem usurpando direito de outra pessoa sob pretexto que ninguém sabia, né? Quantas coisas são feitas no oculto? Então vamos ver aqui 23, 10 e 11, que fala aqui. Diz assim: não remova os limites antigos, nem entres nas verdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Então o Senhor está pleiteando a causa do órfão, da viúva, dos injustiçados. É o Senhor que pleiteia, né? Você quer arranjar briga com Deus? Não, né? Jamais, né, irmãos? Então, devemos respeitar o limite. Mesmo que outras pessoas não vejam, o sábio afirma que Deus vê e protege o direito dos órfãos. Isso é bom e saudável, né? Glória a Deus, né, irmão? Essa lição aqui, irmão, é uma lição de aprendizagem do momento contemporâneo. Parece ser que está em desordem o texto, mas não. Equilíbrio no mundo e desequilíbrio, né? Então, vai falar do equilíbrio, como que nós podemos viver uma vida boa, equilibrada, numa sociedade corrompida, e, ao mesmo tempo, nós vemos que quando a sociedade está corrompida, há um desequilíbrio e tende a cair para um caos total, né? Então, nós falamos nesse primeiro tópico, pessoas e sociedade em desequilíbrio. Agora nós vamos falar, ouça as palavras do sábio. Irmãos, nós estamos com um manual, né? Um livro poderoso que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, irmão, é a palavra de Deus, não há dúvida. Ela não contém, ela é a própria palavra de Deus, impressa, escrita, falada, anunciada, proclamada. Ela é pura e santa, porque ela é a palavra de Deus, né? Então, irmãos, nós vamos falar aqui sobre a sabedoria que vem do trono de Deus, que é a palavra de Deus. O contexto de Provérbios 22, 17 e 21 introduz a sessão com o chamado ouvir e prestar atenção às palavras dos sábios, né? Ninguém mais sabe aqui que nós temos aqui como o rei Salomão. A Bíblia diz que antes dele e depois dele ninguém teria. Não só ele, mas outros que escreveram esses textos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, a anunciar as coisas que estão no coração de Deus para a vida moderna, né? Essa vida que nós temos contemporânea. Se o homem praticar o que está aqui contido nesse livro, ou debruçar sobre ele, vai ter uma vida boa, regalada, sossegada, uma vida tranquila, porque ela nos conduz à presença de Deus, né? Prestar atenção às palavras sábias, seguidas de várias exortações, são demonstrações que apontam para que é verdadeiramente confiar no Senhor. No versículo 22, 19, nos diz assim: ouve tu, filho meu, ser sábio, dirige no caminho do teu coração. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, irmão. E nós temos que colocar isso na nossa mente, que o caminho que devemos seguir é Jesus. Não há caminho melhor, é o caminho correto para todo ser humano, né? Então, Jesus aqui, através do Espírito Sábio, fala: a vida na perspectiva do sábio deve ser comedida, prudente, moderada, sóbria e cautelosa. Olha quantas virtudes, né? Comedida, prudente, uma pessoa moderada, né? Uma pessoa sóbria, né? Que coisa maravilhosa quando você conversa com uma pessoa com mente sóbria, uma mente, vamos dizer assim, uma mente evoluída, né? Não fala besteira, não diz coisas que não tenha significado, mas diz coisas que venham edificar. Cautelosa. Isso advém do aplicar no coração, né? 22, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia. A sabedoria é o princípio, o temor é o princípio da sabedoria. Então, você quer ter sabedoria? Teme a Deus. Tenha o temor, tenha o respeito, né, de Deus. Respeita a Deus em primeiro lugar, né? Então, é a advertência que nós chama. É pensar com cuidado no exercício da razão,
não da emoção antes de agir. Então, se você quer ser sábio, tenha razão, né? Busque a razão, não a emoção. Não vá com a emoção, desprovido, né, de sabedoria. Quando você age com a razão, você não deixa a emoção fluir, espontânea, vai logo ali impetuoso, querendo justificar. O homem que aplica o coração ao ensino das leis do Senhor exerce reflexão, que é o ato de lembrar e recitar o que aprendeu, assim usá-la nas tomadas de decisões. Foi o que eu falei aqui, né? A Bíblia é um manual para todo ser humano, não somente para o crente, é para todo ser humano, né? Às vezes as pessoas acham que a Bíblia é só para uma classe, não. A Bíblia é um manual que está disponível a todo aquele que quer viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque aqui está o que se extraiu do melhor do coração de Deus para o ser humano, né? 22:18 vai dizer: porque deveras há um fim bom, não será malograda a sua esperança, né? Qual é a nossa esperança, irmão? A nossa esperança é que a pátria seja para Cristo, né? É que o Brasil seja para Cristo, é que na sua rua as pessoas seja para Cristo, é que no nosso país, no mundo, nós venhamos a nos se devotar ao único soberano, o Deus Criador. Então, irmãos, qual a nossa esperança? A esperança que venha o entendimento ao ser humano que Deus enviou o seu Filho para que nós tenhamos a dignidade, né? E a esperança de um dia podermos estar com Ele. Tudo que nós falamos aqui, irmão, é referente a uma vida futura, né? Porque são ensinamentos que faz com que o homem viva melhor aqui e continue a sua esperança na eternidade. A lei de Deus renova as forças, alegra e ilumina a mente. Olha só, irmão, né? Muitas pessoas hoje estão com a mente turvada nesse momento agora, né? E você pode ver que quando você lê a palavra, você tem um entendimento diferente da realidade que nós vivemos. Então nós vamos ler aqui, olha só, irmãos, Salmo 19, Salmo rapidinho aqui, né, para não tomar muito tempo dos irmãos, Salmo 19, (19) 7:14, né? Que diz assim: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração. E o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o favo de mel, licor dos favos. Também por ele é admoestado o teu servo em guardar a grande recompensa. Também por ele é admoestado... Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo da grande transgressão. Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Né? Então, irmãos, que bênção, né? Que bênção é a palavra de Deus. Ela alumia, refrigera, né? Ela tira todo o peso, a carga de cima das pessoas, porque a finalidade da palavra é trazer refrigério. Nesse contexto, o salmista declara as palavras dos meus lábios, como já falei aqui, ou seja, que a minha vida seja uma exaltação ao teu nome.
O homem que confia em Deus é cuidadoso, né, irmão? É um homem prudente. É um homem que tem que pensar antes de agir. É um homem que pensa com a razão, não com a emoção. É um homem que procura meditar na palavra dia e noite para ter uma vida melhor com seu Criador. Executa o bem e as tarefas lhes são confiadas. Provérbios 22, 29. É perfeito na obra que faz, ou seja, é rápido e não vagaroso, né? Nós somos chamados a ser rápidos no fazer o bem, né? Nas tarefas, porque construiu caminhos e aprendizagens do seu trabalho e não atalhos. Quantas pessoas buscando atalhos, né, irmão? Que seja na vida espiritual, que seja na vida econômica, que seja na vida pessoal. Então, irmãos, procuramos fazer as coisas corretas para Deus. Não sejamos como o mundo que age de qualquer forma, né? Vive de qualquer maneira, né? Não parando para pensar se o que ele está fazendo é certo ou errado. Então nós temos aqui uma aprendizagem no Provérbios, né? A sabedoria de Deus aos nossos corações. A aprendizagem no trabalho, não nos atalhos, não é apenas trabalhar, é ser melhor onde Deus colocou, né? Você quer conseguir posições, galgar posições, faça o melhor. Se coloque à disposição, né? O zelo no trabalho conduzirá à presença de reis. Provérbios 23, de 1 a 3. Seria uma espécie de promoção no trabalho? Talvez. Mas a orientação do sábio é para que você exerça autocontrole ao chegar ao ápice da sua conquista, né? Muitas pessoas galgam o espaço e quando chega lá, ele quer detonar todo mundo, quer perseguir todo mundo, porque ele se acha o dono da verdade, ele se acha o todo-poderoso. Nós temos visto isso aí, né, irmão? Olha como é que nós temos visto isso aí em todos os aspectos. Pessoas que não eram nada e não são, na verdade não são, mas por um período de tempo ele está em uma posição elevada e quer pisar em cima dos outros, quer humilhar, e isso não é agradável aos olhos do Senhor. E nós estamos aprendendo aqui a ser humildes, né? Então devemos ser exemplos, né? Mas a orientação do sábio é para que você exerça o autocontrole ao chegar ao ápice das suas conquistas. O nosso coração é do Senhor, né? Nossa herança é o Senhor e não os bens efêmeros desse mundo, né? Quando se trata de bens efêmeros, são bens passageiros. Hoje você está aqui, hoje eu estou aqui narrando, né, falando, conversando com os irmãos aí do outro lado, através desse vídeo, e ninguém sabe o dia de amanhã, né? Mas como a própria palavra nos diz, o dia do amanhã pertence a Deus. Ouça as palavras do sábio, eduque a nova geração para que seja sensata, equilibrada e disciplina do Senhor. Irmão, isso aqui é um desafio para essa nova geração que está vindo aí. Nós, muitas das vezes, quando trabalhamos na área da educação, nós vemos que precisa muito trabalho para que as novas gerações correspondam à antiga geração. A que está indo embora, né? Porque está difícil, né? Nós vemos aí. Mas há um desafio para todos nós, crentes, não crentes, de deixar um mundo melhor para as pessoas. E isso, irmão, tem que ser exemplo, não deles, mas de nós para eles, porque eles vão ver que nós lutamos para que eles tenham uma sabedoria, tenham um conhecimento, tenham uma disciplina e sejam orientados pela palavra de Deus, né? Bom seria se toda a autoridade se rendesse a esse livro maravilhoso que é a palavra de Deus, né? Que aqui, irmão, aqui está a verdadeira constituição de uma nação, né? Ensine as palavras de sabedoria que pode salvar a criança da morte, trazendo equilíbrio necessário para a vida. A ênfase é ensinar limites importantes necessários para a sobrevivência psíquica e mental de uma geração que não sabe lidar com desapontamentos na vida. Irmão, já parou para pensar? Esse mês é um mês amarelo, né? Então, irmãos, quantas pessoas estão desapontadas?
Quantas pessoas estão desequilibradas, né? Mentalmente, psicologicamente, e precisa de uma orientação. Irmão, oremos e busquemos a face do Deus Criador, que Ele tem coisas boas e maravilhosas para os seus. Deus não fez o homem para a perdição. Deus criou o homem para a salvação. Enviou o seu Filho, né? Basta tão somente nós nos apropriarmos daquilo que já nos deu, a garantia da vitória através do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso, né? E por isso estou aqui falando para quem quiser ouvir, né? Não é obrigado a ouvir a mensagem, mas se chegou a teu coração essa mensagem, creia e se renda ao Deus Criador, né? Irmãos, então falamos aqui, irmãos, sobre pessoas, sociedade e desequilíbrio. Ouça as palavras do sábio, né? A palavra de Deus, estamos aqui, manual, instrução. Equilíbrio nas adversidades. Irmão, desde o início o homem tem lutado, né? E uma das primeiras lutas que ele teve foi contra o próprio eu, né? Nós temos lutado contra o próprio eu, porque o homem era perfeito. Uma vez que ele caiu, ele tentou se safar jogando a culpa na mulher e até mesmo em Deus, né? Desde o início foi assim. E o homem não consegue se livrar dessa situação, porque ele sempre vai querer encontrar algum culpado para suas próprias fraquezas. Mas nós precisamos lutar na adversidade, nas lutas, nas barreiras e ser vencedor e conseguir vencer essa barreira da adversidade, das lutas cotidianas. Nós precisamos de um equilíbrio entre o tempo que passamos sozinhos e o tempo que passamos uns com os outros. O excesso, um ou outro, causa estrago. Nós precisamos de um equilíbrio entre o trabalho, a diversão, o excesso de um ou outro desagradável é desagradável e pouco saudável. Charles Siondon, né? Então, irmão, isso aqui é um pensamento desse pensador, né? Charles Siondel, né? Se é essa pronúncia, eu não sei, mas o excesso de um ou outro causa estrago, né? Um excesso. Tudo que é excesso. Excesso de televisão, excesso de estar à toa, excesso de trabalhar. Então, tudo que se torna excesso pode estragar, pode causar algum distúrbio, né? Então, tem que ter um equilíbrio. Nós precisamos de um equilíbrio entre o trabalho, diversão, aí dá aqui, né? Estamos sempre nos extremos, né? Nessa sessão daremos uma atenção especial às adversidades. A questão não é se teremos tribulações, mas o que fazer nas adversidades. O que devemos fazer nas lutas, nas barreiras, né? A palavra do sábio é: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Salmos 24, né? 10, versículo 10. Ou quem é fraco em uma crise é fraco, realmente é fraco. A perspectiva do verso 10 é de encorajamento, força e esperança. Irmão, devemos falar palavras que venham animar uma sociedade descaída, né? Quando você vê uma sociedade mergulhada em crises, né? São muitas crises, irmãos, crises familiares, crises de relacionamento, né? Nós vemos casais, homens matando suas parceiras, né? Isso não é normal, irmão. Isso numa sociedade que nós vivemos atualmente, não pode ser normal uma coisa dessa, né? E outros fatores, irmãos. Filhos matando pais matando os filhos. E, a Bíblia nos relata que nos finais do tempo, muitas coisas seria perplexa. Que coisa mais perplexa do que essa que nós estamos vendo nesses dias, né? Então, confirma a palavra da Bíblia, né? A palavra de Deus. Quando somos confinados e encurralados pelos problemas, né? Quando o animal é acuado, irmão, ele se torna mais violento, mais desesperado, né?
Então, quando nós, muitas das vezes, né, vou colocar nessa posição também, quando nós estamos acuados, podemos até agir de forma agressiva, né? Não ceder mentalmente ao desespero e lutar ferozmente contra os pensamentos negativos, no poder da fé sobreviver. Ou seja, quando você esmorece, o teu vigor afunda, né? Então devemos buscar, irmão, fortalecimento na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá ânimo, como diz aqui esse salmo que nós lemos. O salmo é um refrigério para o crente, que ele busca força na palavra de Deus e Deus falando com ele, que todo tempo ele está conosco, confortando, nos consolando, nos amparando, nos animando, nos fortalecendo, né, irmão? Porque se não for a presença de Deus, irmão, realmente fica muito difícil, né? Por isso que muitos não suportam as lutas, né? E se entrega realmente os problemas da vida. Um varão sábio é forte. Um varão sábio é forte. O Provérbio 24, vamos voltar aqui nos provérbios, né? Provérbios 24. 24:5 diz assim: um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Então, meu irmão, devemos buscar conhecimento aonde? Conhecimento nas Escrituras, na palavra de Deus, aonde nós vamos ser fortalecidos, né? Porque o Senhor é o nosso escudo, né? O Senhor é a nossa fortaleza. Então, é onde a gente vai se sentir protegido. É corajoso, bravo, audacioso, sólido, duro. Ele é determinado e não desiste diante das tempestades. É firme nas suas convicções. Não se desvia do caminho do justo por causa dos perversos, né? 24, de 1 a 2. E a sua causa, símbolo de habitação. A sua casa é símbolo de habitação. Foi firmada sobre o alicerce da sabedoria, né? Quem é a sabedoria? Deus. O alicerce, a base, né? É sábio, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que sabe de distinguir o certo do errado, né? E isso faz diferença em um mundo que não tem parâmetro, não tem norma, não tem moral, né? Não tem ética. No mundo que nós vivemos, essas coisas são quase extintas, né? Não vou falar que está extinta, porque ainda tem pessoas com moral, com discernimento ainda. A maior força do mundo não são os músculos, mas a sabedoria, o conhecimento, pois sendo sábio, ao aplicar o coração na lei do Senhor, né? Como eu queria que a maioria das pessoas buscasse a sabedoria aqui nesse livro, né? Porque aqui, irmão, tem resposta que o homem indaga há muito tempo, né? Coisas que para muitas pessoas é difícil de compreender, mas a palavra de Deus ela é compreendida porque o Espírito Santo que habita em nós nos transmite aquilo que nós cremos, né? No livro diz assim: o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Quer coisa maior do que essa? Quer certeza maior do que essa? Né? Se você tem dúvida que você é filho de Deus, busca ter a conexão com Deus. E como que você pode ter a conexão com Deus? Duas coisas que nós fazemos. Oramos, né? E temos diálogo com Deus. A oração é um diálogo, você fala com Deus e Deus fala contigo, né? Deus conforta o teu coração. E outra é através da palavra dele. A palavra dele nos ensina como devemos portar neste mundo. Pode ser o quarto da nossa casa, mas também o nosso interior, que, fragilizado pela vida, encontra força e vigor na sabedoria e no conhecimento de Deus para a superação.
A sabedoria não frustra a esperança. O 24:14, né? Vai nos dizer: tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, e se achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação, né? Então, irmão, já caminhando para o final, fechando, né? Desde já quero te agradecer, né? Concluindo esse estudo, né? Vamos estar orando por mim, por você, pela nossa nação. Estão no mês de missões, né? Mas vamos orar ainda. Concluindo, cuide-se que tanto as pessoas quanto a sociedade necessita de equilíbrio para uma vida saudável. Os extremos são perigosos, com certeza, né? A saudável mantém equilíbrio entre o trabalho, descansos, nas amizades, que trazem saúde. Respeitar o que é do outro, não cometer injustiça, são atos de sabedoria e estabilidade emocional. Vida em equilíbrio exige que ouçamos as palavras dos sábios, a confiança em Deus, e se manifeste nas atitudes que glorifiquem o seu nome, sendo fortes, determinados nas provações. Glória a Deus, né, irmão? Irmãos, eu creio que esse estudo aqui foi um estudo maravilhoso. Eu não sei você, qual é o seu pensamento sobre esse estudo, mas para mim foi muito bom, porque eu encontrei respostas e muitas das vezes fica a lacuna, né, de muitas situações. E nós, através da palavra de Deus, nós encontramos a resposta. Né? Espero que você tenha encontrado aqui essa resposta que o estudo nos propõe. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela sua e minha vida, pela nossa nação. Vamos orar para que Deus dê paz, tranquilidade à nossa nação, que venha um momento de prosperidade. Prosperidade, irmão, não é dinheiro, né? É felicidade, é paz no coração. É homem de boas vontades, como os anjos chegou aqui na terra e declarou para a humanidade. Né? Isso é prosperidade. São pessoas felizes, alegres, famílias, um povo saudável, um povo alegre, um povo que ama a Deus sobre todas as coisas. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Criador do céu e da terra e de tudo que nós contemplamos com nossos olhos. Ó Deus maravilhoso, único e soberano Senhor, Criador de todas as coisas. Como é bom falar contigo, ó Deus, através da oração. Como é bom ouvir a sua voz através da tua palavra, a Bíblia Sagrada. Instrução para o sábio, para toda a humanidade. Como é bom, Senhor, ouvir a tua voz e sentir o toque do seu Espírito, porque ela nos vigora, Senhor, nos traz ânimo, nos dá esperança, ó Deus, em um mundo desequilibrado, onde há muita injustiça, há muita falsidade, há muitas perversidades, ó Deus. Mas quando nós debruçamos, ó Deus, nos colocamos à sua disposição e ouvimos e colocamos nossos ouvidos para que o Senhor nos fale aos nossos corações. Como é bom, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Abençoe, Senhor, a nossa nação, que o Brasil possa ter paz, sossego, tranquilidade, ó Deus, possa ser um país próspero, um país que respeite, um país que possa ser respeitado e as pessoas possam ter uma vida sossegada, quieta, direcionada pelo Teu Santo Espírito. Que nós possamos buscar a Tua face, Senhor, dia após dia e se derramar diante de Ti com nossos corações aquebrantado, ó Deus, nos humilharmos debaixo da Tua potente mão, Senhor, que é soberano, que é Deus, que é poderoso, que criou todas as coisas que nós vemos, que nós ouvimos, as maravilhas, Senhor, incontáveis de Ti, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. E ao Seu Filho Jesus Cristo, pela qual, Senhor, é maravilhoso, ao único e verdadeiro Deus. Por isso, Deus, oramos a Ti, pedimos que o Senhor nos perdoe, nos guarde, nos livre, nos proteja, Senhor, em todo momento. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que ainda há de fazer por nós. Em nome de Jesus.
Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?